pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Você fica ligado com as coisas de Deus. Está muito bom o clima, né? Assim, né? O clima espiritual está bom. Pelo menos eu estou sentindo isso. Eu creio que você também está, né? Possível, né? Mas eu quero te dizer assim, sabe? Sabe, Deus vai dando a comida para nós, né? Para nós nos alimentarmos. E se você distrair, você perde. Sabe, aí você fica lá 10 minutos ligado, aí dá uma distraída, é a hora que o anjo está trazendo a bandeja para você saborear, e aí, pum, perdeu. Então é hora de você está diante da palavra de Deus, não é diante do pastor, está diante da palavra, amém? Então presta atenção, né? Porque às vezes a palavra é muito simples, mas se a gente conseguir comer ela, meu irmão, você vai sair daqui forte, amém? Vai sair daqui sustentado. Essa é a realidade, né? Eu quero falar um pouco sobre a palavra mesmo de Deus, né? É pela palavra que Deus criou todas as coisas. A gente já conhece lá em Gênesis, porque quem está aqui na igreja, se tiver poucos que ainda não conhecem a palavra, mas a maioria já conhece. Então ali a gente viu que Deus, Ele falou e aconteceu, amém? E haja o céu, haja a terra, haja água, e aí o poder da palavra, como tem poder na palavra de Deus, é isso que nós temos que crer cada vez mais. Nós estamos aqui com um propósito de aumentar nossa fé, sustentar nossa fé, né? Amém? Ter mais fé. E como nós vamos ter mais fé? Se você ouvir a palavra, amém? Então, Deus criou todas as coisas pela palavra. Há muito poder nas palavras de Deus. Olha, para você ter uma ideia, né, até na parte psicológica tem poder na palavra. Sabe aquilo que você fica ali, sabe, falando para uma pessoa, e às vezes você acaba convencendo aquela pessoa. Imagina que se até na parte psicológica, palavras simples já influenciam o homem, já tem poder sobre a vida do homem, agora imagine a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Eu estou falando um pouco da coisa, da palavra que não edifica, que atrapalha, que destrói, para a gente poder valorizar o que Deus tem nos dado. Porque se uma palavra de uma pessoa que não tem, está aí jogado no mundo, não tem o que fazer, está aí, sabe, está nasando todo mundo, e aí ele vai lá e convence uma pessoa no psicológico, e a pessoa aceita o que ele está falando, então imagina a palavra de Deus, o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é para nós, amém? Glória a Deus. Também pela palavra, Satanás desviou o homem do caminho de Deus. Por isso Jesus veio, porque Ele é o caminho de volta para Deus. Todos nós sabemos isso, amém? Mas é só te lembrando. Então, pela palavra, no jardim do Éden, Satanás começou uma conversa com a mulher, e convenceu a mulher a fazer algo que era contrário à vontade de Deus. Como é que pode? E olha que o nível de Adão e Eva no jardim do Éden era um nível sem pecado. Eles não eram pecadores. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos só pecadores. Temos o direito de escolha se eu peco ou não, porque Jesus entrou na minha vida e a escravidão já era, acabou. Ex-escravo, né? Amém? Então, eu tenho o direito de escolha porque Jesus me libertou. E ali, sabe, imagine Adão e Eva, nem pecado tinha. Não era escravo do pecado e nem pecado tinha. E Satanás ali no jardim do Éden começou o quê? Usar palavras. É a arma mais poderosa que existe, é a palavra, irmão. Deu você entender? Presta atenção, é a arma mais poderosa, é a palavra. Até mesmo na boca de Satanás é poderosa. Convenceu a mulher a fazer
aquilo que era contrário à vontade de Deus. É brincadeira. Agora eu pergunto, se Satanás, a palavra do diabo, às vezes tem poder para convencer um ser humano, será que a palavra de Deus não é mais poderosa? Será que a palavra de Deus não pode convencer a minha vida? Não pode convencer a sua vida? Claro que pode. Mas você precisa ouvir e comer. Ouvir e comer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar um pouco sobre o evangelismo, porque está ardendo no meu coração durante toda essa semana, porque o povo de Deus está se calando, porque o povo de Deus não está falando, porque o povo de Deus está aceitando a pressão do diabo, e nós paramos de falar de Deus. Então nós precisamos voltar a falar de Deus. Uma palavra, não vai ser uma palavra de evangelismo para a igreja, vai ser uma palavra para estimular a igreja a voltar a evangelizar. Amém? Deu para você entender? E não só a palavra, como disse o apóstolo Paulo, eu quero pedir isso para Deus, eu quero que você também esteja em concordância comigo, que venha essa palavra de evangelismo, né? O que é o evangelismo? E venha junto, misturado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está se movendo aqui hoje, nesse lugar. Tem se movido nesses cultos de quarta-feira, o Espírito Santo tem se movido. Ele tem, procurado aí verdadeiros adoradores, e todos nós somos verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Porque quando adoramos, nós adoramos, como diz a palavra, ninguém pode dizer que Jesus é anátema, a não ser que não tenha o Espírito, a não ser que seja pelo Espírito, né? E ele fala, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que tenha o Espírito. Então nós estamos aqui adorando em Espírito, porque nós temos o Espírito de Deus. Então é possível que venha o Espírito mais ainda, você entendeu, do que já chegou. Amém? Para que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo, e não só uma palavra de entendimento sobre evangelizar, mas uma palavra misturada com a unção de evangelismo, porque você vai sair daqui cuspindo fogo. Amém? Palavra é fogo, né? Amém? Então a gente vai viajar um pouquinho na palavra, e eu quero antes disso dar um testemunho, para você ter uma ideia. A palavra, irmão, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser evangelizada, nós temos que evangelizar, não dá mais para calar a boca, não dá mais, Deus, Ele tem colocado no meu coração, sim, até testificou com o pastor André, quando nós estávamos numa reunião, Deus tem colocado no meu coração que vem uma grande colheita, amém? Irmão, grande colheita, amém? É grande colheita. É o que está no coração de Deus. É o que Deus deseja, uma grande colheita. Mas se você fechar a tua boca, o que nós vamos colher? Nada. Tem que abrir a tua boca. Tem que falar. Porque é só através da palavra que as vidas vão se render. Só através da palavra de Deus que as vidas vão se render. Então é necessário falar, mas não só na igreja. Aqui na verdade a maioria, talvez todos, quase todos ou todos convertidos. Nós temos que falar para o mundo, nós temos que falar lá fora, nós temos que abrir a nossa boca. Às vezes você tem medo de falar. Tem medo de falar. Por que tem medo de falar? Tem que falar. Amém? Você tem que, se tiver com medo, se repreende, expulsa o medo e abre a tua matraca aí e fala. Estava eu esses dias lá no banco, na Caixa Econômica Federal, e comecei a pregar no meio de ideias. Eu estava bem no meio, foi ótimo, que eu falo alto, né? Aí todo mundo viu. Tinha um lá que quase ficou endemoniado, para você atrás de mim, e bufava, né? E eu desafiava, né? Desse jeito. Falei, Deus, faz tempo que eu não faço isso. Acende a minha vida.
mas eu quero que o Senhor acenda a tua noiva, acenda essa igreja, todas as suas igrejas, seja acendida de evangelismo, tem que falar, amém? Não pode ter medo, você tem que falar, ninguém pode com a verdade, você tem que falar. Você é incômodo, você é para ser incômodo mesmo. A Bíblia fala assim, para um cheiro de vida, outro cheiro de morte, tem que falar. Mas vai brigar comigo? Não vai brigar, Deus não vai deixar brigar nada. E se tentar te convencer ao contrário, você pisa firme. Não tem conversa, meu amigo, ou pegar ou largar. Ou você aceita Jesus, porque Ele é o único caminho de volta para Deus. Então hoje você veio receber aqui alguma coisa, você veio buscar alguma coisa de Deus, eu também. Então você veio buscar uma unção de evangelismo, está na hora de pensar nas pessoas. Hoje, se Deus quiser dar alguma coisa depois disso aí, amém. Mas o que você vai receber hoje é entender o que é evangelismo e uma unção de evangelismo no final desse culto. Já está vindo. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou contar o meu testemunho para você, o que é a palavra de Deus. Quando você abre a tua boca e fala. O meu pai, eu sempre mergulhei com meu pai, pesca submarina, desde, não vou falar pequeno, porque eu ainda continuo pequeno, né? Quando eu era menininho, né? 5 anos de idade, eu já mergulhava com meu pai. Então eu tinha uma intimidade com meu pai muito grande, eu gostava muito do meu pai, eu acompanhava ele. E meu pai era muito duro para a palavra de Deus. Mas nós, na nossa família, a gente não era nada, era ateu, à toa, era qualquer coisa, né? Menos cristão. E aí, o meu pai foi envelhecendo, e eu cheguei numa certa idade, eu me converti. E eu me converti, e eu então aproveitei a oportunidade para pregar o evangelho para o meu pai. Falar, não posso, eu tenho que pregar o evangelho para o meu pai. Mas meu pai era duro na queda. E eu cheguei para ele e começava a falar, e ele já rodeava, saía, e aí consegui converter a minha mãe. A minha mãe, ela aceitou Jesus, eu vejo o comportamento dela, não é de congregar, mas está lá, sei, tenho certeza. E aí o meu pai falou assim, quando eu tirei tudo que ela tinha de coisas que desagradavam a Deus em casa, meu pai falou para o meu irmão, o teu irmão veio aqui e tirou sua mãe de mim. Quem que está falando na boca do meu pai? O diabo. O seu irmão veio aqui e tirou a sua mãe de mim. Eu falei, olha, você vê que é o diabo, porque a mãe está dormindo com ele na mesma cama. Era o demônio. E aí então, meu pai chegou um dia e falou para mim assim, cai fora daqui. Olha, aquele, filhinho, amigão, bebia de vomitar na mesa. Nós dois, né? Eu era o querido do papai. Aí, cai fora daqui. Sai daqui que eu não quero que você pregue a sua religião. Eu olhei para ele, sim senhor, estou saindo. E fui saindo. E ele me acompanhando para jogar, para botar para fora mesmo. E quando eu cheguei no portão, saí e falei, agora eu não estou na tua casa. Agora você vai ouvir o que eu vou falar. Você vai ouvir a palavra de Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser ver esse rostinho aqui, de novo, quando o senhor morrer, o senhor tem que entregar a tua vida para Jesus, não tem conversa, rapaz. Eu estava com autoridade ali, porque eu estava na calçada, não estava mais na casa dele. Deus foi sábio, não fiz aquilo porque queria não, Deus me impulsionou a fazer aquilo. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Ele lagrimejava os olhos assim, enxugava um pouquinho. Ele falou, ainda não é a minha hora. Eu falei, vai ser que horas então? Vai ser o quê? Quantos anos? Você já está com quase 80, vai querer o quê? Não tem mais, tem que entregar a tua vida para Jesus. Ainda não é a minha hora. Tá bom, e fui embora. E só pregava o evangelho para o meu pai quando Deus abria as portas, sabe? Quando Deus falou, é agora, fala. E falei umas 4, 5 vezes para o meu pai em 5, 6 anos mais ou menos. E aí o que aconteceu? Meu pai foi fazer um cateterismo e entrou em coma. E eu que fui levar ele ainda, né?
E aí, faço o apelo, não faço o apelo, faço o apelo, não faço o apelo, e estou dirigindo. Aí quando eu cheguei lá no hospital, coloquei ele, foi fazer o cateterismo, para trazer no mesmo dia, ficou internado. Ficou em coma, travou, não enxergava, não falava, respirava pelos aparelhos. E aí, eu lembrei de um testemunho, que uma moça dava, quando ela estava como morta, né, estava em coma, e a família estava lá, aquela joia é minha, o carro vai ficar para mim, e ela ouvia tudo. Ela contou esse testemunho, eu lembrei, falei, meu pai deve estar ouvindo, vou fazer o apelo para ele, e fui lá, está na UTI, né, chegou lá na UTI, pai, não tem jeito, o senhor, vou explicar como é que o senhor está aí, eu sei que o senhor está ouvindo, o senhor está ouvindo, eu tenho certeza disso, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor ouça o que eu estou falando, eu vou fazer uma oração para você entregar a tua vida para Jesus. Você lembra aquele dia que eu te falei, que se o senhor queria entregar a tua vida para Jesus, o senhor disse que não era a hora, chegou a hora, agora é a hora, pai, agora é a hora de você entregar a vida para Jesus, eu sei que o senhor está ouvindo. Aí eu fui fazer a oração para ele entregar a vida para Jesus, até os que estavam do lado, falaram, que negócio está acontecendo aí, né? Aí eu fiz a oração, fala para ele entregar a vida para Jesus, e fui embora, em paz. Voltei na outra semana, ele tinha melhorado, aí ele me enchia a mão. Aí o meu pai, eu falei, pai, semana passada eu estive aqui, e o senhor me conhece, eu sou teimoso, né, pai? Então é o seguinte, o senhor está movimentando a tua mão, eu só quero que o senhor me responda pela mão. O senhor viu a oração que eu fiz para o senhor? Ele apertou a mão. Pai, o senhor sabe que eu sou teimoso, vamos fazer de novo? Ele agarrou a minha mão. Nunca chorei por causa do meu pai. Isso Deus colocou no meu coração, porque o meu desejo era salvar a alma dele. Que adiantaria ter o meu pai com até 100 anos e morrer e ir para o inferno? Ia adiantar alguma coisa? A minha alegria foi tanta, que eu não tive dor de perda. Porque eu não perdi o meu pai, eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, eu evangelizei ele, e ele aceitou Jesus, ele ficou um pouquinho separado de mim, mas está salvo, amém? Eu estou contando isso, na igreja acho que nunca contei, mas eu estou contando isso para você entender, meu irmão, você precisa abrir a boca, a igreja precisa abrir a boca para evangelizar. Ali, sabe, a porta do inferno estava ali, representando ali meu pai, prendendo meu pai, mas a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ali então eu falei, o senhor está em coma, mas o senhor está ouvindo, Jesus vai salvar a tua alma, aceita Jesus, e foi salvo, e eu até hoje, já faz tempo que meu pai morreu, eu não tenho dor de perda. Eu agradeço a Deus, obrigado Senhor, obrigado, o Senhor salvou ele. Dá para você entender a importância da salvação. Talvez Deus deu isso aí no meu coração para mim poder dar esse testemunho hoje. A importância de você salvar uma alma, não é porque era o meu pai, não. Qualquer alma é importante para Deus. Todas as almas é importante para Deus. Nós precisamos salvar as almas. Nós precisamos, mas só que tem que pregar o evangelho, tem que abrir a boca, não pode ter medo, não pode, trocar qualquer coisa pela oportunidade de pregar o evangelho. Tem que falar, porque é o evangelho que vai quebrar as portas do inferno. Deu para entender? Glória a Deus. Isso aconteceu. Sabe, Pedro, ele faz lá as cartas de Pedro tem uma declaração, né? Do evangelismo, que eles faziam o evangelismo. Vamos dar uma olhada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Vamos dar uma olhada. Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 10, 11 e 12. Vamos ver, 1 Pedro, capítulo 1, 10, 11 e 12. Ele fala assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Está falando da salvação que viria, que você já alcançou e que eu já alcancei. Então os profetas tratavam disso, da qual a salvação inquiririam e tratavam diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando o tempo, ou que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir. Então ele estava falando assim, os profetas, eles eram muito zelosos para observar as profecias, os anciões, para poder exatamente focar em Cristo, e ali eles declararam muitas e muitas vezes a respeito do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas também da sua glória que está em você, que está em mim. Amém? Espírito Santo de Deus. E ele fala assim ainda, versículo, vamos continuar, 12, os quais foi revelado, o Espírito Santo enviado, o 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, a palavra de Deus, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Os anjos desejaram entender essa questão. Tem outra versão que diz que os anjos, eles queriam pregar o Evangelho, mas eles não podiam pregar o Evangelho. Irmão, dá para você entender? Sabe, imagina se o anjo pudesse pregar o Evangelho, porque o anjo, o anjo de Deus aparecer pregar o Evangelho, Cornélio já acreditou. Lembra de Cornélio? Já acreditou. Então, sabe, agora isso daí não é para os anjos, Ele não pregou o Evangelho, mas ele deu uma dica, vai lá procurar Pedro. Um chamado, vai ainda chamar Pedro. Hoje é o teu dia. Hoje, se você crê, Deus está te chamando. Amém? Assim como Cornélio mandou chamar Pedro, Deus está te chamando. Não dá mais para você ficar onde você está, no seu conforto, ou desinteressado pelas coisas de Deus, ou preocupado com as coisas deste mundo, e a tua boca está fechada. Não se fecha a boca, tem que falar, tem que pregar. Então, assim como Cornélio falou, manda chamar Pedro, Deus falou, manda chamar Pedro, e ele vai te dizer o que tem que fazer. Você é um Pedro, eu sou um Pedro, a gente já sabe o que tem que fazer. E tem gente lá que nem Cornélio, que faz oferenda para o capeta, faz voto com o capeta, vai assim, tudo capeta, e é mesmo. Porque você não abre a tua boca para falar. Você tem que abrir a tua boca para falar. Amém? Tem que abrir a tua boca para falar. Então, ele fala que até os anjos, e eles pregaram o Evangelho, não era para eles mesmos, como ele vai ser, os profetas, eles foram falando e foram avaliando todas aquelas coisas, e depois veio a pregação, você está entendendo? Não era para eles mesmos, foi para nós. Eles fizeram isso, dedicaram a vida deles para isso, para que a gente pudesse estar aqui reunidos, falando de Jesus e do corpo de Cristo. Amém? Então, sabe, não é justo que você fique calado, não é justo que você não pregue o Evangelho, não é justo que você não trabalhe para Deus, não é justo. Você tem que falar, você tem que pregar, você tem que evangelizar. Amém? Esse aqui eu estava meditando, na hora que estava fazendo a palavra. Estamos caminhando num deserto.
As pessoas não sabem para onde ir, e você é o escolhido de Deus para ser um guia no deserto, para levar eles do deserto para Jerusalém. Brincadeira? Sabe, o céu é o melhor lugar para a gente estar, irmão. Então por que Deus não te leva? Por que Deus não me leva? Se o céu é o melhor lugar para estar, seria bom eu estar lá, e nós todos juntos. Deus vem hoje aqui e leva a gente, né? Mas por quê? Porque você é instrumento nas mãos de Deus. Você está vivendo num deserto, aonde as pessoas não sabem para onde ir. Você é responsável. Você tem a obrigação. Até o apóstolo Paulo falou assim, que eu prego o evangelho para muitos, para que até eu mesmo não seja, de uma certa forma, ficar de fora. Porque é uma imposição mesmo de Deus. Você prega se você quiser, se você não quiser, você não prega. Mas você foi chamado para pregar, é evangelizar, falar de Jesus. É tão fácil falar das coisas de Deus, irmão. Se você chegar, tem momentos que você tem que ser duro para pregar, mas tem momentos que você pode chegar e pode falar, olha, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua alma, só tem Ele como caminho. Aí você sai correndo, vai embora, entendeu? Mas já falou, acabou. Então é necessário que a gente possa entender isso nos dias de hoje. Por que Deus está falando isso? Por que Deus quer isso? Porque tem uma grande colheita. Oh, presta atenção, é uma grande colheita, com certeza. E aí Deus conta com quem? Com você. É você que vai pregar, é você que vai falar. Amém? Sabe, eu queria sim, sabe, queria não, se eu falar queria, já não estou querendo, né, eu quero, eu tenho que ser firme no que falo, né, mas é expressão às vezes que a gente, eu quero que, sabe, não só a gente entenda isso, a necessidade de evangelizar, mas que venha uma unção sobre nós de evangelismo, e nós evangelizamos. Então você veja bem, lá aconteceu isso com Cornélio. Cornélio era um homem que estava ali, dando tiro para todo lado, não sabia para onde ia, né? Ele dava esmola, fazia isso, fazia aquilo, sei lá se era idólatra ou não, isso eu não sei, mas não diz a Bíblia, mas provavelmente era, porque ele era meio misturado com os judeus, misturado com os romanos, você está entendendo? E aí o que acontece? Cornélio está ali na sua inocência, ele está ali e Deus aparece para ele. Será que Deus vai ter que aparecer para alguém, para dizer assim, manda chamar lá o César? Misericórdia, irmão. Você é servo de Deus, você conhece a palavra, você já tem uma casinha para você do céu. Você está preocupado com o quê? Então a única preocupação que nós deveríamos ter é com aqueles que ainda não têm a morada no céu. O resto a gente não devia se preocupar, mas a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida preocupado com as nossas coisas, que vai acabar, que é tudo vaidade, não vai sobrar nada e nem você vai levar nada, e aí o cara morre vizinho e vai para o inferno. E aí? Faz alguma coisa, acorda, pega um panfleto. Vizinho, nem que você tem que correr, entregue e sai correndo. Teve um homem uma vez que foi ungir lá, né, Azael ungiu lá o soldado lá para rei, né, Azael, e saiu correndo. Você viu como ele faz? Fez a obra de Deus, amém? Leva um panfleto, se vira. Não é justo que uma pessoa que está do teu lado, que você está trabalhando com ele, que você está, sabe, estudando com ele, que você viaja com ele no ônibus para ir para a escola, não conhece, mas está do teu lado. Não é justo que esse cara vá para o inferno, você sabendo que vai, e você não prega o evangelho. Não existe isso, irmão. Tem que falar. Hoje nós viemos aqui buscar algo, não para nós, os outros. Amém? Então prega. Deus vai te dar estratégia, mas abre a boca. Amém? O apóstolo Paulo, ora por mim para que eu tenha intrepidez e ousadia no falar da palavra. Ora por você mesmo. Ó Senhor, me dá ousadia e intrepidez para me abrir a minha matraca e eu vou falar, Senhor, eu não quero nem saber o
evangelizar. Porque uma vez na casa de recuperação, eu estava tão mal que eu ia desistir da casa de recuperação. Deus, não dá, isso aqui parece terra pelada, tem que trabalhar para pegar uma pedra. Você está entendendo? Tem que tirar uma montanha para pegar uma pedra. Não dá mais, eu não aguento mais. Essa turma não se converte, essa turma não quer nada com nada. E aí Deus falou comigo 3 coisas. Presta atenção, Santos. Alguns nascem aqui nessa casa, da água e do Espírito, né? E tudo bem, tranquilo. Outros, você só está plantando a semente, uma igreja vai colher ele. E o terceiro é aquele que ouviu e não aceitou a palavra. Você viu como a palavra serve para 3 coisas? Você pode colher a pessoa agora, você pode plantar uma semente nela, ou você pode deixar ela advertida de que quando chegar o dia do juízo, não tem conversa. Teve um cidadão que eu tive ministrando para ele, que eu falei assim, não tem conversa, ele queria ainda, não tem conversa, não tem, porque eu sou testemunha, eu estou falando para você, que Jesus é o único que pode salvar, rapaz, eu estou falando para Jesus, se você não aceitar Jesus, não tem jeito, você vai para o inferno mesmo, não tem como. E Deus vai mostrar isso. Imagine se Deus abrir um telão lá e mostrar para você, o que você vai falar para Deus? Que você não ouviu o Evangelho? Que ninguém falou para você? Então a palavra que sai da tua boca, a palavra que sai da boca de um servo de Deus, ela serve para salvar agora, ela serve para plantar agora, e ela serve para o dia do juízo. Duro, né? Então você tem que estar disposto a isso. Voltar a falar de Jesus, sem medo. Amém? E aí em Cornélio aconteceu o que eu quero que aconteça isso aqui hoje, para a glória de Deus. Lá em Atos, vamos dar uma olhada no final de Cornélio, de Atos. Cornélio está ali, sabe, Pedro está, às vezes a gente fica preocupado, como falar. Pedro foi tão simples nas palavras, ali em Atos capítulo 10, lá no final, versículo 40 ao 45, nós vamos no final só, 40 ao 45, amém? Atos capítulo 10, Cornélio, este homem, ele era centurião, lá em Cesareia, nós tivemos lá em Cesareia, tivemos ali, né, ali do lado também, tirei até uma foto lá junto com o Kleber lá, né, Kleber? O chapelão do Kleber lá e tal, para não pegar o sol, né? Glória a Deus. Só para você ter uma ideia, né, tá ali, né, e ele manda chamar Pedro, porque o anjo apareceu para ele, manda chamar Pedro. E aí então, o que aconteceu? Foi lá, chamou Pedro, e aí Pedro, ele expressa, tão simples a palavra, 10:40. A este, ele está falando, Pedro está falando para Cornélio e toda a casa de Cornélio. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, falando de Jesus, e fez o que se manifestasse, né? Não a todo o povo, mas testemunha que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ele ressuscitou dos mortos, e nós mandou pregar ao povo, a testificar que ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, e este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então ali, sabe, Pedro nem fez imposição de mão.
Pedro nem falou assim: olha, Senhor, derrama o Espírito Santo, Senhor, nada. Ele estava simplesmente expressando a palavra de Deus. Ele estava ali como testemunha viva, falando daquilo que é a verdade, falando daquilo que tem poder, falando daquilo que é a palavra de Deus. E de repente, um derramar do Espírito Santo. Eu quero hoje, Deus, eu quero que toda a tua igreja receba isso, sabe, Senhor? Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós uma unção de evangelismo. Derrama uma unção de evangelismo sobre as nossas vidas. Abre a nossa boca, Espírito Santo de Deus. Eu quero isso. Porque de repente, todos começaram. Imagine como foi aquilo ali. Cornélio ali juntou todo mundo, não sei se teve igreja ou não, não sei na história, mas eu sei que eles devem ter feito grandes coisas para Deus ali. Amém? Porque era Cornélio, toda a sua casa e muitos dos soldados que estavam sobre o comando de Cornélio. Então é o poder de Deus. A palavra tem poder, irmão. Amém? Abra a tua boca, é a maior arma que você tem, é a palavra. Satanás sabe disso, ele mesmo usa essa própria arma, as palavras dele, para te convencer que você não pode, porque o cara vai brigar com você, que você não pode, porque o cara vai te dar um murro na cara, você não pode, porque o cara vai se levantar e vai ficar com raiva. Fala, abra a boca, a palavra tem poder na sua boca, a palavra tem poder. Se na boca de Satanás tem poder, muito mais na boca de Deus. E você é a boca de Deus. A noiva é a boca de Deus. Deus falou isso para Jeremias: Jeremias, se tu voltares para mim, Jeremias, então você será a minha boca. Amém? Se nós voltarmos a pensar nas pessoas, se nós voltarmos a entender que salvar uma alma é o mais importante para Deus, entender que a alma não pode ser perdida, entender que o sacrifício de Jesus foi por essas almas, então você será a minha boca. Boca de Deus, para falar de qualquer jeito. Um fala mais manso, outro é mais, ativo, mas é assim, sanguíneo, que nem Pedro, que nem eu, não é verdade? Outros já são mais tranquilos, e assim tem de tudo, e cada um tem uma forma de falar. Não é, sabe, não é para você ter uma ideia como você vai falar, e quem vai falar, porque o poder está na palavra. O poder está na palavra. O que converte o homem não é um pastor. O que converte uma pessoa não é essa, é a palavra. A palavra tem poder e converte. Então, pode uma pessoa até não saber ler e escrever direito, e ele falar até meio desajeitado, mas se ele falar a palavra de Deus, tem poder na palavra desse cara, e aí então ele fala, e aí então converte uma pessoa. Temos vários exemplos, o próprio Estevão, Pedro. Então não importa, irmão, é o poder da palavra, sabe? É isso que importa, é isso que nós temos que entender. E se nós fizermos, glória a Deus, pode acontecer isso aqui. Amém? Vamos lá dar uma olhada em Jeremias 23. Olha o que é a palavra de Deus. Aguenta aí. Olha o que é a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Amém? Na versão que eu estou aqui fala assim, Jeremias 23, 29, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça penha. Você viu o poder da palavra de Deus? E essa palavra está na sua vida, está na sua boca. A palavra de Deus. Pode ser uma criancinha,
que é aparentemente fraquinha, sem intelectual assim, né, desenvolvido, mas se ele falar da palavra, ele repreende um demônio, o demônio cai por terra. Se ele falar da palavra, salva aquela pessoa, aquela criancinha, tão inocente, tão frágil. Você viu que o poder está na palavra? E aí ele fala, a palavra de Deus na sua boca é como fogo, pode falar, fala mesmo, e é como um martelo que quebra as penhas, pode ser duro, pode ser o coração mais duro que for, o coração do meu pai era duro, mas quebrou ali na última hora, mas quebrou, por causa da palavra. Agora se eu me calo, aonde estaria meu pai agora, se eu me calo? Não sei, eu sei que no hospital poderia outra pessoa, eu sei que Deus é tão bom, que poderia levar uma outra pessoa, mas eu não me calei, amém? Eu ando meio calado assim, né? As pessoas estão tão necessitadas de ouvir o Evangelho, que outro dia, para você ter uma ideia, eu cheguei e falei, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu estava ainda meio que, sabe, meio desligado dessa área, é que Deus está me ativando de novo, né? Está cutucando, botando na tomada. Aí eu olhei para a menina estava ali, e aí ela estava entregando umas plantas para mim, e eu falei assim, olha, moça, deixa eu falar o que está no meu, posso falar o que está no meu coração, o que Deus está falando aqui? Ela olhou para mim com os olhos regalados, né? Eu falei assim, ó, Deus te ama tanto. A hora que eu falei isso, meu Deus, a menina quebrou. A menina não parava de chorar, chorava, meu Deus, né? Estava eu e ela sozinha, eu no balcão, ela do outro lado de lá, e aí então eu falei assim, olha, você tem que entregar a tua vida para Jesus, moça, né? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu quero sim. Aí eu comecei a orar, quando eu fui orar, chegou um cara, eu falei, shh, quietinho, pode ficar aí no canto aí, hein? Eu estou fazendo uma oração para a menina aqui, hein? E o rapaz ficou daí, sem jeito, aceitou Jesus, amém? Está sedento, só foi falar, Jesus, eu não ia saber o que ia falar, mas só falei isso, Jesus te ama tanto, quebrou a menina, amém? Tem que falar, irmão. Sabe, o evangelismo, é isso que Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa que existe uma porta do diabo, e a igreja que tem, e a arma da igreja, a arma para derrubar essa porta é o evangelismo, amém? Isso está ligado com Jeremias, eu queria terminar aí, Jeremias capítulo 1, nós vamos terminar aí, Jeremias capítulo 1, está ligado com Jeremias, esse versículo que Jesus fala, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, esse versículo está ligado com Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, que Deus te chame hoje, de novo, amém? Talvez você já foi um grande evangelista, talvez Deus já te usou como evangelista, ou foi um grande evangelista, e eu também fui já muito usado como evangelista, e eu quero que Deus me dê de volta isso, porque o mais importante na nossa vida aqui na terra, é pregar o evangelho, não tem conversa, não é o seu filho, não é a sua filha, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu emprego, não é o seu dinheiro, não é o seu barco, nada é tão importante como pregar o evangelho, amém? O restante, claro, Deus nos dá e é graça para nós, é bênção para nós, mas em primeiro lugar, é usar a arma que Deus te deu, palavra de Deus, amém? Até uma pessoa que é muda, ela escreve um bilhete e salva uma vida, amém? Então, é isso que você tem que entender, aceitar, e depois nós vamos estar orando. Jeremias capítulo 1, para nós encerrarmos, glória a Deus, porque esse momento é o momento do entendimento. Se você estiver aí, de coração aberto para Deus, e aceitando a palavra, com certeza vai ter resultado. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, amém? Também Jeremias, do 4 ao 12, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o profeta Jeremias, Deus estava falando com ele, eu espero que Deus esteja falando com você e comigo hoje, sem dúvida, eu creio que está falando. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta,
Amém? Então você veja bem, essa palavra é uma palavra direcionada a Jeremias, o profeta, né? Mas essa palavra hoje ela é direcionada para a igreja, para a noiva. E Deus está falando para a noiva, para a igreja, dizendo: olha, antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia, e antes que nós saíssemos da madre, o Senhor nos santificou para pregar o Evangelho. Ele escolheu para pregar o Evangelho. Deu para entender? Para pregar o Evangelho. E ele fala assim ainda: então disse eu, ó Senhor Jeová, Jeremias se dirigindo para Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Deus está falando isso com a igreja. É com a igreja que Deus está falando, com certeza. Ele chamou você para isso. Escolheu, sabe onde? Escolheu lá na Ágape. Não, escolheu lá no ventre da tua mãe, rapaz. Moça, lá no ventre da tua mãe. Falou: epa, essa aqui é para evangelizar, para ganhar almas para o meu reino. Glória a Deus, né? Coisa linda, né? Amém? Então, ele continua dizendo: não diga, né, onde eu te enviar, você vai, o que dirá, você vai, e o que eu te mandar falar, você vai falar. Não temas diante deles. Está vendo? O medo. Deus falando para Jeremias: não tenha medo, Jeremias, vai falar, pode falar. Deus está falando para nós: não tenha medo, pode falar, eu vou colocar a palavra na tua boca, pode falar. Se você se atrever a falar, pode deixar que eu estou no controle. Se Deus tiver que fazer um milagre ali, Ele vai fazer um milagre. Se Ele tiver que fazer uma cura, Ele vai fazer uma cura, não importa. Mas você tem que avançar. Não pode ter medo, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, porque Ele é poderoso para te livrar de qualquer coisa. Ainda que alguém queira se levantar contra você por causa daquilo que você está falando do Evangelho, não tenha medo, fala mesmo. Amém? O Senhor é contigo, o Senhor é com a igreja, o Senhor é com a noiva, para livrar a noiva. Amém? E ele continua dizendo para nós, aqui na palavra, né? O versículo 9: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, glória a Deus. Amém? Você vê? Então não se preocupa o que você vai falar. Eis que ponho as minhas palavras. É com você agora, por favor. Senhor, é isso que eu quero. Põe mesmo, Senhor, na minha boca agora as tuas palavras. Amém? Então você precisa comer a palavra, e aí a hora que você for ministrar, Deus vai lembrar você daquilo que você tem que falar, porque Deus sabe se a pessoa quer comer um arroz e feijão, ou quer comer um ovo, ou quer comer um bife. Deus sabe o que ela precisa. Se você vai falar de amor, como eu falei, porque eu fui inspirado pelo Espírito Santo, falei: Jesus te ama tanto, era tudo o que ela precisava ouvir naquele momento. Quebrou a mulher. Então a gente precisa entender isso. Ele vai colocar o alimento na sua boca, e você, como águia, vai alimentar aqueles que estão necessitados. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, para nós encerrarmos aqui, ele fala assim: olha, ponho-te neste dia, igreja, sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Oh, glória a Deus. Deus escolheu você no ventre da sua mãe, te ungiu para pregar o Evangelho, para quebrar, arrancar, destruir, acabar com a obra do diabo, e plantar e edificar o reino de Deus na vida das pessoas.
ou nós acordamos, ou passa a colheita para outra geração. Amém? Então é necessário. E ele então, ainda, ele fala assim, até o 12, ele fala, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Aí a vara de amendoeira aqui, ó. Palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A vara de Deus está aqui, ó. E ele disse que vai guardar você, igreja. Na verdade já está guardando faz tempo. Ele vai continuar fiel e vai guardar. Mas o que Deus pede para a igreja, abre a tua boca, fala da palavra para todos. Toda oportunidade que você tiver, aproveita. Você não perderia uma oportunidade para ganhar um dinheiro, perderia? Não estou dizendo o dinheiro roubado, né? Estou dizendo dinheiro lícito. Dá para me ganhar um pouco mais? Uau! Você não perderia a oportunidade? Perderia? Agora está perdendo a oportunidade de ganhar almas, por quê? Por que nós estamos perdendo? Oportunidade de ganhar almas, que é o mais importante para Deus. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.